Estudos de estilo. Curiosamente, esse texto foi escrito em alemão inicialmente. Quem traduziu esse texto para o francês foi o Jean Staropinski, um grande autor, e o Foucault. Eles trabalharam juntos para traduzir esse texto. Nesse livro do Léo Spitz tem um capítulo que é sobre Voltaire. Tem 4 partes. A primeira parte é uma comparação do Otelo do Shakespeare com o Zaire, que é uma outra peça do Voltaire, que é o Otelo em francês, que o Voltaire escreveu. É a mesma história. Curiosamente, o Voltaire já mudou o título, que já revela uma coisa. Em vez de colocar o personagem masculino principal, Otelo, ele colocou Zaire. É a mesma coisa que se do Shakespeare fosse Desdémona, o título, e não Otelo. Ele muda. Por que ele coloca a mulher? Justamente para a questão do decoro, do controle das paixões. E aí tem uma passagem que o Spitz analisa que é fantástica. Ele coloca um trecho do Shakespeare, do Otelo, quando o Otelo acha que a Desdémona traiu, e quando a gente coloca em inglês, e coloca o mesmo trecho da peça do Voltaire, quando o Orosmani acha que a Zaire traiu. É curioso que no texto do Shakespeare tem o termo bitch, por exemplo, para se referir a Desdémona. O xingamento, é uma coisa violenta. Você tem a impressão que o Otelo vai atacar fisicamente a Desdémona. No caso do Voltaire, não há nenhum palavrão. Em nenhum momento a violência aparece como no horizonte da peça. O Spitzer diz: lá onde o Shakespeare rompe com as regras do decoro e mostra o absoluto das paixões humanas, o Voltaire regra o patético, regra o sentimento, de tal modo que no quadrado classicista você não pode ter um descontrole total. A própria revolta pela traição, tudo tem que ser controlado dentro das regras do decoro. Tá certo? Daí o sentido daquela piada. Não basta ser natural para ser exibido na arte. Se é assim, minhas nádegas são naturais. É isso que o Voltaire está dizendo. E eu uso calças. O que ele quer dizer? Eu regulo a apresentação do natural. O natural, por ele mesmo, não é objeto da arte. Eu preciso regular essa apresentação. A arte, justamente, é transpor o natural a um regramento que o natural, por simples, não tem. Tá certo? Mas tudo isso para dizer o quê? Que na oposição gênero e gosto, o que é realmente valorizado é o gosto. O Voltaire diz: olha, quem é gênio nem sempre é o melhor na sua arte. Nem sempre é melhor. Por exemplo, o inventor do xadrez era um gênio, mas eu conheço uns 5 que provavelmente jogam muito melhor do que ele, do que quem inventou. Ele ainda continua. Se eu perguntar o que vocês preferem, aquele inventor tal ou a continuidade nas artes? A maioria das pessoas vai dizer a continuidade, a inovação interna, não o mero abandono das regras. Portanto, Descartes é gênio, Newton tem gosto. Olha que oposição interessante. O ideal seria ter os dois, ter gênio e gosto. O ideal. E Voltaire diz que alguns têm. Racine tem gênio e gosto para ele. Racine é incomparavelmente superior ao Shakespeare para o Voltaire. Por quê? Porque ele junta a genialidade, a capacidade inventiva, de iniciar novas coisas, a singularidade de ter algo só seu, com o conhecimento das regras da tradição. Tá certo? Em filosofia deveria ser assim. Quem tem isso em filosofia? Galileu, Newton, Locke. Esses são filósofos da sã filosofia, da filosofia do gosto. O ideal seria, portanto, ter os dois. Mas para ter os dois é preciso um terreno fértil. E aí vem um aspecto interessante. Uma condição histórico-política e social que favoreça o gosto. O gênio não precisa ser favorecido, ele é por natureza, ele existe ou não. Tá certo? Enquanto o gosto é cultura.
Importante oposição entre natureza e cultura. Né? O gênio é por natureza, enquanto o gosto é por cultura. Portanto, o gosto precisa da história. Precisa de uma condição em que haja liberdade de comunicação, liberdade para o convívio entre os gêneros. Voltaire diz, a filosofia e o pensamento num país em que não permite a comunicação entre homens e mulheres é muito diferente no país em que permite a comunicação entre as mulheres e os homens. A comunicação, é interessante isso. Ele está, o que ele está? Ele está tentando desvelar o solo social e histórico das teorias científicas. A teoria científica não é algo que sai do nada. Ela tem uma condição histórico-política. Né? Portanto, para ter gosto, para ter gênio, não precisa ter nada, porque é a natureza. Para ter gosto, é preciso ter liberdade de comunicação, liberdade de convívio entre os gêneros, incentivo do convívio dos intelectuais, né, dos pensadores. Tudo isso favorece o gosto. Por isso que Newton nasceu na Inglaterra e não na França. A Inglaterra tinha condições. A Inglaterra tinha Royal Society, tinha uma sociedade, uma academia de cientistas, tá? Muito anterior à da França. Tentaram voltar rapidamente depois, mas não deu certo. Por isso que quando ele está no século XIV, uma obra do Voltaire, criticando Descartes, ele não opõe ao Descartes outra filosofia. Porque ele fala, o que é mais contrário à filosofia do Descartes? A abertura na Itália de academia de ciências. É isso que mostra a oposição. Porque ali nós temos uma concepção de convívio entre os filósofos. Desvelar, para usar a metáfora, levantar o véu da natureza é uma tarefa que precisa de várias mãos. Não dá para levantar com uma mão só, como pensa Descartes. Desculpa, quanto tempo eu tenho? Não tenho. Tenho 15 minutos. Tudo bem, então dá tempo. Então vai ser pira. Ora, por isso que o Newton poderia ser só em inglês, né? Ao contrário da França, isso que explica algo curioso. Quando a gente lê as cartas inglesas, no comentário sobre Newton, vem uns 4 primeiros parágrafos de oposição de teses científicas, teses físicas. Na concepção do mundo do Descartes, a Terra é como um melão. Na concepção do Newton, ela tem um achatamento. Aqui explica a maré desse jeito, lá explica a maré de outro. E ele vai em várias teses físicas, opondo uma outra. De repente, entra um comentário sobre a vida dos autores. O Descartes foi perseguido, o outro viveu muito bem, foi reconhecido. Por que isso? Aparentemente, Voltaire passa, sem mais, de um debate de teses físicas à vida pessoal. Mas o que ele está fazendo é justamente isso, mostrar a imbricação entre a teoria científica e o mundo social, né, o mundo político. Descartes, por que o Descartes é chamado de gênio, de romancista? Por que o Descartes é criticado? A culpa não é só dele, a culpa é da França. Criticar Descartes, Voltaire, é criticar a França. Ao contrário da Inglaterra, a França persegue seus filósofos, institui guerras religiosas, é um Estado absolutista. Tá certo? A hipertrofia imaginativa de Descartes é a hipertrofia de um sujeito que se vê isolado, né? que a partir disso concebe a filosofia de uma maneira isolada. Voltaire diz, a natureza fez Descartes quase um poeta. Ele diz, por quê? Porque ele é gênio, mas é gênio sem gosto. Né? É gênio sem gosto, porque concebia a filosofia recusando o diálogo com o passado e com os saberes e os sábios do seu tempo. Olha só, vocês conhecem o famoso diretor italiano de cinema? O Rossellini, sem o D. O Rossellini, Roberto Rossellini. O Rossellini foi encarregado de fazer filmes sobre filósofos. As melhores coisas que tem